Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, 14 horas. Vamos bater um papo muito bom sobre potência de sinal, sensibilidade, laser, SFP, SFP+, B+, C+, C++, enfim. A ideia hoje é a gente desmistificar esse mundo dos SFPs, a gente entender um pouco melhor sobre os SFPs, as características dos SFPs. E aí sim, vai ficar muito mais fácil a gente entender uma coisa que muitas pessoas não entendem, que é o nível de sinal das redes óticas. Para a gente dominar o nível de sinal, a gente precisa entender sobre SFP, sobre a sua potência, sobre a sua sensibilidade, nós precisamos entender sobre as atenuações da rede e aí sim a conta fica fácil. Potência menos atenuação igual ao sinal da nossa rede. Bom, enquanto a gente começa um pouquinho mais devagar, segunda-feira geralmente a coisa é um pouco devagar, é normal. Então enquanto a gente começa meio devagar, aqui se aquecendo, é aquele momento que eu passo aqueles recados, a gente bate um papinho rápido aqui, né, faz aqueles últimos ajustes antes de começar de fato o conteúdo em si. Bom, para começar eu queria pedir para você tirar uma selfie, marcar a Faber School no Instagram, mas não será possível. Você já deve ter percebido que faz algum tempinho que nós estamos com WhatsApp fora do ar, Facebook fora do ar, Instagram fora do ar também, e mais algumas coisinhas, mas esses são os principais serviços que estão fora do ar nesse momento, ou pelo menos há 2 minutos atrás, quando eu acabei de dar uma espiadinha antes de começar a nossa aula. E eu acho importante a gente fazer uma reflexão quando esse tipo de coisa acontece, porque eventualmente acontece esse tipo de problema e nós, como provedores, nós entendemos que é uma coisa que está fora da nossa alçada, não é uma coisa que nós vamos resolver, mas sim os proprietários das ferramentas em si. Mas eu acho importante a reflexão do quanto todo mundo é dependente disso. O quanto todo mundo é dependente dessas ferramentas. Inclusive a galera estava botando no chat aqui, poxa, cliente reclama, a gente explica e não adianta, e o provedor passa por ruim. Cara, é isso. Essa é a vida do provedor. Já é assim há muito tempo, a coisa tende a ficar pior, digamos assim, porque como cliente nós estamos cada vez mais reféns da internet. E eu gosto muito de fazer esse comparativo e enxergar a coisa dos dois lados, enxergar o lado internet com aquele olhar de provedor, com aquele olhar de entregar um bom serviço, mas ao mesmo tempo entendendo que oscilações acontecem, quedas acontecem, instabilidades acontecem também, mas eu gosto particularmente de analisar a internet como consumidor também. Eu acho isso ótimo. Quando eu vou conversar com algum amigo que ele começa a falar da internet, para que usa a internet, eu fico quietinho escutando o que ele acha sobre a internet. E aí a gente começa a entender, poxa, por que os clientes reclamam tanto quando a internet oscila, quando a internet cai e tudo mais, né galera? Então vamos lá, vamos dar uns recadinhos rápidos aqui, enquanto a gente está com tempo aqui, porque o WhatsApp está fora do ar, então vamos assistir uma aula, vamos entender um pouco mais sobre esse mundo do SFP. Recado importante agora no início da aula é o seguinte, a aula de hoje é uma aula que ela fica disponível por 24 horas, então até amanhã, metade da tarde essa aula está disponível, pode assistir de graça, mas amanhã essa aula sai do ar e aí ela vai somente para a plataforma e aí somente os alunos do curso de projetos FTTH 2.0 e 3.0 têm acesso a essa aula aqui. Essa aula, que é a aula número 29, as outras 28 aulas que já aconteceram e as próximas 11 aulas que nós teremos até o final desse ano, porque a minha meta é terminar esse ano com 40 aulas semanais, que são atualizações do curso. A ideia é ser uma atualização do curso. Galera, recados dados. Deixa eu pegar meu material aqui. E agora a gente começa a falar do conteúdo em si. Eu quero começar a falar da aula de hoje em si, que é a nossa aula sobre SFP. Bom, eu gosto sempre de explicar o porquê que eu preparei uma aula, porquê que eu pensei em fazer aquela aula. As aulas, eu não programei as aulas do ano inteiro. Eu não sei quais vão ser todas as próximas aulas. Eu tenho algumas ideias e aos poucos eu vou colocando isso no cronograma e eu vou trazendo as aulas. Eu geralmente sei as 2 próximas aulas, as 3 próximas aulas e isso é proposital. É proposital porque a gente sempre tenta trazer um assunto
que a galera está perguntando bastante, que tem bastante dúvida, um lançamento novo, alguma coisinha nova, diferente que está acontecendo. Então, se eu não tiver pensado já em todos os assuntos, isso é bom porque dá para a gente encaixar assuntos diferentes, isso é proposital. E a aula de hoje eu organizei pelo seguinte: muitas vezes a gente quer conversar sobre nível de sinal da rede, mas a gente não sabe, por exemplo, sobre potência. A gente quer falar nível de sinal, não sabe sobre atenuação. A gente quer falar um link que não oscila, que não cai, mas a gente não sabe sobre sensibilidade. Então, no geral, existem muitas dúvidas quando a gente fala em potência de laser, sensibilidade de SFP, e é fundamental que a gente entenda qual é a diferença entre as classes. Nós precisamos entender a diferença entre as classes. Para quê? Para não cair em algumas furadas que muitos provedores caem. Quer migrar um laser, por exemplo, do B+, para o C+, porque está muito ruim a rede e quer melhorar. O cara vai lá e troca o laser no escuro, às vezes melhora, ok, às vezes não melhora. Às vezes a gente mascara um problema na nossa rede e não melhora porcaria nenhuma. Ou ainda, trocar do C+, para o C++. Às vezes a gente paga mais caro por um SFP, um laser C++, pensando que vai solucionar os problemas da rede de novo. Pode ser que não resolva, pode ser que fique pior os problemas da rede, e a gente acabou gastando mais caro também. Então o primeiro ponto é entender, cara, como são os SFPs, quais são as suas características, e aí sim avaliar se a rede está ok com aquele tipo de SFP. Esse é o ponto. Então se a gente procurar comparativos prontos, a gente não vai encontrar essa resposta. Agora, com uma base de conhecimento, explicando o porquê das coisas, aí sim a gente encontra a resposta para isso. Bom, de onde vem então o SFP? Vamos falar um pouquinho sobre o SFP, falar um pouquinho sobre o laser, vamos entender um pouquinho de onde vem esse bicho aí que a gente tanto fala do SFP. O SFP é o laser da nossa rede, é uma parte da nossa rede onde nós temos equipamentos conectados a esse módulo, e esse módulo ele converte esses sinais em luz. Ele converte em um sinal que a gente possa transmitir dentro de uma fibra ótica. A fibra ótica transmite luz, então ele tem que converter esse sinal para luz. O SFP não é uma coisa nova, já existe há muito tempo mesmo, e a função dele é simplesmente fazer essa conversão. Então a gente encontra módulos SFPs e equipamentos que suportam módulos SFP, XFP, SFP+, a gente já vai falar sobre essa sopa de letrinha, mas a gente encontra módulos para vários tipos de equipamento. Então você vai encontrar módulos para switch, módulos para conversor de mídia, módulos para roteadores, tem roteadores que suportam já o módulo direto, módulos que a gente pode colocar em servidor, ou seja, um servidor que tem lá portinha que suportam módulos SFPs para a gente ter uma saída ótica já direto num servidor. Diretamente no servidor já saiu uma porta ótica. Ou você acha que do servidor do Facebook, que está fora agora, os servidores do Facebook, sai um cabo de rede e um cabinho UTP? Não, sai uma comunicação ótica. Os servidores do Netflix, CDN, portas ópticas também, para ter tempo de resposta bom, estabilidade, blá blá blá, blá blá blá, e mais um monte de coisas. Então, existem vários equipamentos, como por exemplo os switches. Na tela aqui para você, tem um exemplo de um switch de um lado A, que eu chamei de lado A, um switch na outra ponta que eu chamei de lado B, uma fibrinha cruzando aqui, passando por vários postes, 15 km, e aí sim, está estabelecida uma conexão entre esses dois pontos. Poderia ser um cabo de rede ligando um switch com outro? Sim, poderia. O problema é a distância, poxa, são 15 km, não tem cabo de rede para passar uma comunicação que aconteça com cabo de rede por 15 km, então é utilizado a fibra ótica. Para quê? Para a gente ter distância e para a gente ter desempenho também. Então a fibra ótica permite isso, o módulo SFP permite isso. A gente atingir uma distância maior e atingir também mais velocidade nas comunicações. O módulo que a gente vai utilizar nas redes, é nele que vem determinado qual é o comprimento de onda que a gente vai trabalhar, qual é a frequência que a gente vai trabalhar, qual é a luz que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, dependendo da aplicação, pode ser que seja um módulo que tenha lá o comprimento de onda de 850 nanômetros, como essa onda aqui em amarelo, representando 850
nanômetros, que é justamente esse comprimento de onda. Às vezes a pessoa fala em comprimento de onda, nem sabe o que é comprimento de onda. É essa medida aqui, ó, de pico a pico, essa distância aqui, isso aqui é o comprimento de onda. Por exemplo, de 850 nanômetros ou nanômetros. O módulo de baixo, por exemplo, já é um módulo que trabalha em 1310 nanômetros. Então, o comprimento de onda entre as duas ondas, a distância entre as duas ondas, digamos assim, é um pouquinho maior, 1310. E aqui embaixo, 1550, um pouquinho maior ainda. Então, conforme o módulo que a gente vai utilizar, ele já tem um determinado comprimento de onda que ele vai trabalhar. Então depende do módulo, mas também tem uns poréns aí que depende da tecnologia. Por exemplo, redes ponto a ponto. Redes ponto a ponto, geralmente a gente encontra módulos para 1310, para 1550, para 1600 alguma coisa, depende do que você vai utilizar. Você pode até escolher o comprimento de onda que você quer trabalhar. Quando a gente vai trabalhar com redes EPON, GPON, por exemplo, já tem os comprimentos de onda definido por norma. E aí é sempre 1490 aquele comprimento de onda que vai para a casa do cliente, aquele comprimento de downstream, e 1310 o de upstream, aquele que retorna para a OLT, do cliente para a OLT. Isso tanto faz se é no EPON ou se é no GPON. Já no XGS-PON, no XGPON é 1577 nanômetros e 1270. Também já está estipulado, ou seja, se a gente vai trabalhar no mundo PON, a gente não escolhe o comprimento de onda, já está definido em norma. Se a gente vai trabalhar com redes ponto a ponto, um ponto a ponto convencional, lado A com lado B, ou um CWDM ou um DWDM, aí existem mais canais, mais possibilidades, e aí a gente pode escolher qual o comprimento de onda fica melhor para a nossa aplicação. Beleza, então vamos lá. O SFP, ou o módulo, na verdade nada mais é do que um laser que transmite luz, e aqui dentro tem alguma coisa que converte sinais elétricos em luz para fazer a transmissão. Indiferente de qual seja a carcaça desse cara aqui. Esse aqui, por exemplo, é um módulo SFP. Poderia ser, por exemplo, um conversor de mídia como esse aqui, eu abri o conversor de mídia, mas poderia ser um conversor de mídia com um módulo integrado, que é esse cara aqui. Esse cara não tem SFP. Esse cara, ele tem um GBIC integrado no hardware dele. E ele tem aqui duas portinhas que nós conectamos os nossos cordões ópticos no DIO para fazer ponto a ponto. Então, são finalidades diferentes. E existem conversores, por exemplo, com porta SFP, aí sim, que nós pegamos o módulo e plugamos dentro do conversor. Então, tem uma série de combinações aí que a gente pode fazer. Tá? O que é então o módulo SFP? A sigla SFP, ela vem de Small Form Factor Pluggable, que seria um elemento de forma pequena plugável. Se a gente fosse tentar traduzir ao pé da letra, quando a gente traduz algumas coisas ficam feias, né? Mas seria a tradução para esse cara aqui. Ele é um elemento plugável de forma pequena. Pequena por quê? Porque existem outros módulos no passado, e a minha ideia aqui não é de falar de 1853, quando inventaram o primeiro módulo. Não, a ideia não é essa, até porque também não foi essa data. Mas assim, num passado não muito distante, os módulos eram maiores. Então, quando surgiu esse tipo de cara aqui com essa dimensão, que é chamada de SFP, é considerado uma forma pequena plugável, é uma coisa compacta. Isso é bom por quê? Porque quando a gente fala de tecnologia, quanto mais o tempo passa, a tecnologia fica cada vez menor, fica mais potente, tem mais transmissão, tem mais velocidade, só que fica menor. A única coisa de tecnologia que evoluiu, que ficou grande, na minha opinião, é espaço de memória e tamanho de tela de telefone. O resto ficou tudo cada vez menor. Então surgiu esse cara aqui que é o SFP, num tamanho relativamente pequeno, digamos assim, mas que tem alguns limites de velocidade. Então quando a gente fala de velocidade giga, e pelo que eu encontrei na literatura até 2,5 GB, ele é nesse formato de SFP. Acima disso, para as velocidades de 10 GB, no passado era utilizado um módulo chamado XFP, ele era um pouquinho maior, a gente vai ver uma foto daqui a pouquinho. Só que o SFP ele evoluiu, e também o SFP hoje em dia, ele chega a velocidades de 10 GB, que é o SFP Plus, que é esse cara que está na tela aqui para você. Mesma coisa, é um pequeno elemento de forma plugável,
Porém, o plus, aquele sinalzinho de mais que tem no final do nome dele, significa que ele consegue chegar a taxas de 10 GB. Ou seja, a velocidade que ele pode chegar é uma velocidade de 10 GB. Onde que nós utilizamos esses dois caras? Olha só, o SFP comum, o SFP de ponto a ponto que a gente está falando aqui, o SFP Plus, nós vamos encontrar nas redes quando a gente tem um ponto a ponto. Então, por mais que a gente tenha uma rede GPON, por exemplo, que a gente já vai falar do GPON, do B+, C+, C++, mas por mais que quando a gente estava falando de uma rede PON, antes dessa rede se tornar PON, antes do sinal chegar na OLT, ela vai percorrer por um caminho e aí sim vai entrar na nossa OLT, que é o uplink da OLT. E nesse uplink da OLT, ele pode ser com um SFP de 1 GB, ele pode ser com um SFP de 2,5 GB, ele pode ser com SFP Plus de 10 GB de uplink na nossa OLT, ou 2 SFP Plus formando aí 20 GB de uplink para a nossa OLT, pode ser tudo isso. Depende do dimensionamento que a gente vai fazer pro uplink da nossa OLT. Isso no mundo ponto a ponto, digamos assim. Antes da gente entrar no mundo PON, a gente já vai entrar nesse mundo PON. Bom, os módulos, o SFP e o SFP+, eles têm algumas variações também de portinhas, digamos assim. Eu não sei se você reparou, mas tem alguns módulos que tem uma porta só, uma conexão. Tem outros módulos que tem 2 portinhas aqui. E o que muda entre esses dois módulos? Bom, muda o seguinte, o módulo de ponto a ponto, que possui 2 portas, 2 conexões, ele é chamado de duplex. Nessas 2 portas, uma porta dele é uma porta de transmissão, é uma porta chamada TX, e outra porta é a porta de recepção, uma porta chamada RX. Lado esquerdo, no caso aqui, TX, lado direito, RX. Então, quando eu vou fazer um ponto a ponto do lado A com o lado B, como a gente viu agora há pouco, o que vai acontecer? A porta TX do lado A, ela vai ser plugada com a porta RX do lado B. Por quê? Porque essa porta está transmitindo e ela vai entregar uma luz para outra porta que está recebendo, só escutando, que está recebendo. E aí, o lado RX do lado A, ele vai receber sinal da porta TX do lado B. Então, ele é um SFP duplex. Quando eu tenho um SFP duplex, o que acontece? Eu preciso de 2 cordões, eu vou usar 2 fibras óticas, 2 portas no meu DIO, e porque são 2 caminhos, um caminho apenas manda sinal e o outro caminho apenas recebe sinal. Com o passar do tempo, sempre pensando em otimizar espaço, aproveitamento melhor de recursos, etc., surgiram os módulos simplex, também chamados de bidirecionais. Então você vai encontrar esse nome por aí também, bidirecional. O que acontece é o seguinte, ele tem uma portinha só e ao mesmo tempo que essa porta transmite, ela escuta. Só que para isso acontecer, ele usa uma tecnologia de multiplexação por comprimento de onda, que é o WDM, que ele transmite numa frequência e recebe na outra frequência. Ou seja, nesse exemplo aqui, o meu módulo do lado A, ele transmite a 1550 nanômetros e esse sinal chega do lado B e o lado B escuta em 1550. Lado B transmite em 1310 e o lado A escuta em 1310. Ou seja, como são 2 comprimentos de onda diferentes, 2 luzes diferentes, a comunicação acontece simultaneamente. Ao mesmo tempo que ele está mandando, ele está recebendo. Se fosse o mesmo comprimento de onda, usando apenas uma fibra, um ia ter que falar por vez. É a mesma coisa quando você está conversando com uma pessoa. Um fala por vez. Se os 2 falarem ao mesmo tempo, não vai acontecer a comunicação. Porém, quando a gente fala de tecnologia, é possível através do WDM, que ele mistura 2 comprimentos de onda numa fibra. Por isso, quando a gente fala de um ponto a ponto, de um SFP apenas com uma porta, esse SFP ele trabalha em conjunto, em pares. Então, quando você vai comprar, provavelmente você vai comprar um parzinho, um lado vai vir com uma etiquetinha verde, por exemplo, e outro azul, como está aqui na tela. Às vezes é vermelho e azul, às vezes é verde e amarelo, enfim, depende de cada marca, isso não é uma regra. Mas essa
troca de cores significa que esse é o parzinho dele. Se eu ligar, por exemplo, um SFP simplex, um verde com verde, mesmo modelo, verde com verde, não vai funcionar. Porque os dois vão querer transmitir no mesmo comprimento de onda e os dois vão querer receber no mesmo comprimento de onda. Então eu preciso utilizar ele em parzinhos para conseguir fazer um ponto a ponto quando eu utilizo um SFP bidirecional, um SFP simplex que tem apenas uma porta. E essa regrinha vale tanto para os SFPs, para os módulos que nós plugamos nos equipamentos, quanto para os conversores de mídia também. Então olha só, muito que você vai ver na aula de hoje, ou tudo praticamente, vale tanto para o SFP quanto para o conversor de mídia também. O que vale? Vale potência. O módulo tem uma certa potência, que ele pode transmitir, por exemplo, aqui na tela, esse cara de cima aqui, ele pode transmitir de -3 até -10 dBm. É a potência de transmissão desse cara aqui. E ele tem uma sensibilidade também, ele pode receber sinal de -5 a -20, nessa faixa aqui. E o conversor de mídia, a mesma coisa, a mesma coisa. Às vezes a galera entende que pode medir o sinal desse cara aqui com power meter, aferir um sinal com power meter, mas não se liga que dá para aferir sinal com power meter desse cara aqui também. Também é luz, também tem comprimento de onda. Então o que a gente vai ver agora, a gente vai falar bastante agora de potência, sensibilidade, B+, C+, C++, mas isso tem a ver também com ponto a ponto. Essa é a questão. Esse conceito de sensibilidade mínima e máxima, isso já acontecia no ponto a ponto. Ele é novidade no mundo PON. Quando o mundo PON surgiu, que aí sim muitas pessoas começaram a ter contato com esse mundo da fibra ótica, e aí quando algo é novo para nós, a gente acha que é novo para todo mundo. Mas não é novo, isso já existe há muito tempo. Então por isso é importante a gente falar bastante sobre potência mínima, potência máxima e sensibilidade. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre potências e sensibilidades. O sinal da nossa rede, ele é uma combinação entre potência de transmissão e sensibilidade. Entre potência de transmissão, falei com tanta segurança e falei errado ainda, né, galera? Segunda-feira é segunda-feira, né? O sinal da nossa rede é uma combinação da potência de transmissão do laser e da atenuação da nossa rede. Vamos lá, o meu laser transmite a mais 5 dBm e a minha rede atenua, a minha rede perde 20 dB, o sinal que eu vou receber vai ser o mais 5, menos 20, eu vou receber menos 15 dBm. Isso é cálculo de potência, é simples assim. É essa relação do quanto a gente transmite e o quanto a gente perde. Puramente isso. E aí tem os poréns, os detalhes, né, os poréns da nossa rede. Quando a gente fala de tecnologias que já existem há mais tempo, por exemplo, EPON. O EPON é uma coisa que é muito comum já há muito tempo. As primeiras redes PON aqui no Brasil foram redes EPON, que é uma tecnologia que já existia bastante fora do Brasil, em especial o Japão. E aí, depois foi evoluindo, veio o GPON e tudo mais. Só que é importante destacar o seguinte, as novas tecnologias do mundo PON, elas já nasceram com melhorias, com coisas que foram aperfeiçoadas. Então tem coisas que não valem para o EPON, que valem para o GPON, porque foi pensado já diferente, tanto para o GPON quanto o XGPON ou XGS-PON. E aí a gente tem que entender uma outra diferença também, que são os órgãos que criaram as regras para essas tecnologias. Os primeiros PON, no mundo PON propriamente dito, no caso o EPON, e aí se você for pesquisar realmente lá em 1837, quando inventaram as primeiras redes PON, por exemplo, você vai pesquisar, você vai encontrar redes APON, redes BPON, que foram redes que surgiram antes ainda do EPON propriamente dito, tá? Mas quem criou essas normas foi o I3E, que é aquele órgão, aquele instituto que cria as normas do mundo Ethernet propriamente dito. Que é aquele mundo LAN, aquele mundo de IP, enfim, esse mundo mais LAN, digamos assim, esse mundo mais redes propriamente dito. E quando nasceu o GPON, XGPON, XGS-PON, isso já está no órgão, no instituto do ITU, que é um instituto de telecomunicações propriamente dito. Ele rege outras normas sobre telecomunicações também. É algo mais específico. Então por isso que tem algumas diferenças. E a gente já vai chegar lá, você já vai entender porque eu estou falando dessas diferenças. A grande diferença, o que para mim, na minha opinião, a grande diferença
é que o ITU, quando melhorou esse mundo POM, analisou o que ele achava que deveria ser diferente em relação ao EPOM e melhorou, ele organizou um pouco essa bagunça da potência dos lasers. Por quê? Porque tem várias potências de transmissão e o ITU ele organizou isso aqui em classes. Então ele fez o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, vamos organizar em classe. Então ele criou uma coisa que nós usamos muito hoje em dia, que são as classes B+, C+, e C++. Tá? Então vamos lá. O ITU, ele disse que a divisão ia ser em laser B+, e C+. No início, é isso aqui, B+, e C+. E ele determinou uma certa potência de transmissão para esse cara aqui e uma outra potência de transmissão para esse cara aqui. As potências, eu não lembrei de colocar na descrição do link, mas eu vou mostrar para você uma tabelinha agora. E aí você pode, daqui a pouquinho, voltar e fazer download dessa tabelinha aqui na descrição do vídeo, que é essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha. É a colinha da Fiber School. Tá? Se você botar no Google colinha Fiber School, você vai topar com essa planilha da Fiber School também. Tá? Mas aí o ITU disse o seguinte, ele disse que se um laser de uma OLT, um laser de uma porta POM da OLT for de classe B+, ele disse que o normal, que o certo, que o esperado é que a potência de transmissão seja de mais 1,5 dBm até 5. De mais 1,5 até 5. O ITU determinou que é isso aqui. De mais 1,5 a mais 5. Qualquer coisa mais forte ou mais fraco do que esses valores, está errado. Está com problema, precisa ser corrigido, enfim. Ela determinou que de 1,5 até mais 5 é o certo, digamos assim. O ITU, depois, mais adiante, ele criou também uma categoria para os lasers C+. E para o laser C+, ele determinou que a potência de transmissão desse cara aqui, ele poderia variar, o aceitável é que ele varie, de mais 3 dBm até mais 7, de mais 3 a mais 7. Foi isso que ele determinou. Qualquer coisa diferente disso significa que o laser não está bom, que o laser está errado, que o laser está apresentando algum tipo de defeito. Então esse é o primeiro ponto. Poxa, qual laser eu tenho na minha rede? Ah, eu tenho um laser C+. Qual é a potência de transmissão do meu laser? Ah, é mais 2 dBm. Não, peraí, mais 2, cara, mais 2, ele está mandando uma potência mais fraca do que o mínimo que ele poderia, porque está fora da norma. A norma diz que é mais 3. Por isso que acontece na rede alguns casos estranhos de um SFP Xing Ling C+, está mandando a mais 3 e um SFP de boa qualidade B+, está mandando a mais 4. Eu já vi isso muito acontecer. Eu prefiro um B+, de boa qualidade mandando 4 do que um C+, mandando 3, por exemplo, que é o mínimo que ele pode mandar. Provavelmente isso está relacionado à qualidade do laser. Legal. Com o passar do tempo, aconteceu o seguinte. Com o passar do tempo, a gente quis dividir cada vez mais a nossa rede. Né? Então aquele cara que começou com as primeiras redes POM, ele dividia a sua rede, lá no EPOM ainda, ele dividia a sua rede para 32 clientes, que era o máximo que o EPOM suportava na época. Quando nasceu o GPOM, a gente podia dividir a nossa rede para 128, nasceu com 64 e depois ele foi aperfeiçoado e a gente pôde dividir nossa rede para 128. Mas a questão é que cada vez que a gente vai dividindo mais a nossa rede através dos splitters, a gente vai atenuando um pouco mais de sinal também, a gente vai perdendo mais sinal na nossa rede. Então aquele cara que começou com uma rede EPOM com 32 podia trabalhar com laser mais fraquinho porque atenuava menos. O cara que começou a trabalhar com GPOM com 64 podia trabalhar perfeitamente, ainda pode trabalhar perfeitamente com um laser B+, de boa qualidade. Ele vai ter um sinal bom. Agora, quando a gente vai dividir a nossa rede para 128 por porta, aí o indicado é a gente trabalhar com laser C+.
Para quê? Porque a gente vai dividir a nossa rede para 128. Nós conseguimos dividir ela para 128 e mesmo assim ter uma margem de segurança do sinal de 3, 4, 5 dBm às vezes, dependendo da potência de transmissão com esse cara aqui. Mas, né, como a evolução não para, cada vez a gente quer mais e mais e mais dos equipamentos, surgiu no mercado um outro tipo de laser, que vem aí o laser classe D, laser classe D. Esse cara surgiu também. O ITU reviu as normas, reviu as regras e criou valores para o nosso laser classe D. O laser classe D, talvez você não ouviu esse nome por aí, mas C++ você deve ter ouvido, porque comercialmente falando, o nome que emplacou foi C++. Então quando a gente fala de um laser classe D, a gente está falando do C++, que é um nome que comercialmente emplacou, digamos assim, e que é muito utilizado hoje em dia. O laser C++, ou o laser classe D, o ITU determinou que a potência de transmissão dele é de mais 5 até mais 10. Mais 5 a mais 10. Foi isso que determinou. Agora o que acontece? Quando a gente vai pesquisar os modelos de SFP, em especial quando a gente fala dos lasers classe D, você vai encontrar alguns falando, por exemplo, em mais 12, em mais 11, em mais 6 dBm como mínimo. Muda um pouquinho de datasheet para datasheet. Eu já vi informações diferentes nos datasheets. Esse é o ponto. Eu já vi informações diferentes. Mas o que a gente se baseia são esses valores aqui. Recomendo você fazer o download da colinha da Fiber School para você ter isso como guia. Laser B+, da OLT de mais 1,5 até mais 5. Laser C+, da OLT de mais 3 até mais 7. E o C++, que é o laser classe D, de mais 5 até mais 10 dBm. É normal essa variação. Essa variação pode ocorrer, ela pode acontecer. E aí a gente tem que se prevenir de algumas formas. A primeira forma é, no cálculo de potência da rede, quando a gente não sabe ainda qual que vai ser a potência de transmissão da OLT, porque ela não existe, ela não foi comprada, sei lá, mas a gente não sabe ainda, a gente considera no cálculo o pior caso. Qual que é o pior caso? O pior caso é, se for um laser B+, 1,5. Se for um C+, 3. Se for um C++, é 5. Esse é o pior caso, que é a menor potência de transmissão que ele pode mandar. Se a rede já foi instalada, se a OLT já foi comprada, a minha sugestão é aferir na porta qual é a potência de transmissão para usar esse valor no cálculo. Então vamos lá, você tem um módulo SFP C+, que ele pode mandar de mais 3 a mais 7. E aí você foi lá, aferiu e ele manda 5. Poxa, legal, ele pode mandar de mais 3 a mais 7, mas ele manda 5? Vai lá no cálculo de potência e bota que o valor que ele manda é 5 e você vai ver que o nível de sinal vai bater com o cálculo de potência. Se você botar no cálculo de potência 13 e na verdade ele manda 5, essa conta não vai fechar nunca. Então, já sabe o módulo, vai lá e coloca no cálculo de potência para ficar certo. Mas olha só, à medida que foi evoluindo as classes, foi também evoluindo a sensibilidade do equipamento. A sensibilidade do laser é a capacidade dele de escutar sinal, o quanto de sinal ele escuta. Se tem que ser um sinal forte ou se pode ser um sinal bem fraquinho. São potências diferentes. Aquele sinal forte e aquele sinal fraquinho. Então mudou também a sensibilidade dos lasers à medida que o laser foi evoluindo de classe para classe. Vamos lá. O laser B+, o ITU determinou que o laser de uma OLT classe B+, ele pode receber o sinal mais forte que ele pode receber, ou seja, aquele sinal que vai saturar a transmissão. Ele pode ser um sinal de menos 8 dBm, ou seja, menos 7, menos 6, menos 5,
ele já não escuta mais esse sinal porque está muito alto. Sabe o alto-falante quando está distorcendo? É como se fosse isso, está tão alto que o SFP não interpreta mais. Então o sinal mais forte que ele pode receber é de -8, e o sinal mais fraco que um laser SFP classe B+, pode receber na OLT, na ponta da OLT, é de -28 dBm. Dentro de -8 a -28 é o que a norma prevê que o SFP pode escutar. Mais forte e mais fraco. Mais forte e mais fraco. Cuidado quando você fala sinal alto e sinal baixo. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Sinal alto não quer dizer forte. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, o técnico fala assim, poxa, o cliente está com sinal alto. Cara, sinal alto para mim, eu penso que é um sinal forte, está alto, é forte. Só que na verdade é fraco porque o número é negativo, tá? Mas de -8 a -28. Quando o laser da OLT evoluiu do B+ para o C+, a sensibilidade ela mudou de -10 até -32 dBm. Então olha só, à medida que a gente tem um laser classe C+, na OLT, aumenta a potência de transmissão, ou seja, vai mandar um sinal mais forte, eu posso dividir esse sinal para mais clientes e vai chegar um sinal bom lá na outra ponta, só que ao mesmo tempo melhorou a capacidade de recepção das ONUs, do sinal que vem das ONUs, melhorou a capacidade de recepção para a OLT. Ela consegue escutar um sinal mais fraco ainda da ONU. Então, mudou para -32. E o laser classe C++, ou laser classe D, a sensibilidade mudou para -12 até -35 dBm. Falta um M. 35 dBm. 35 dB. Por que mudou a sensibilidade? Poxa, por que mudou a sensibilidade? Muitas vezes a gente olha só para a potência. Ah, vou botar um laser mais forte na OLT para ter um sinal mais forte na minha rede. É comum, né, as pessoas olharem só para isso. Cara, vou lá botar um laser mais forte na minha rede para melhorar o sinal. Só que a sensibilidade mudou pelo seguinte. Quando a gente fala de um laser de uma porta-PON, como esse cara aqui, um SFP, a gente está falando de um dispositivo, de um elemento, que custa os seus 300, 400, 500, 600 reais, dependendo do SFP que a gente vai utilizar. Na ONU, a parada é diferente. Poxa, uma ONU, essas ONUs de entrada, essas ONUs mais simples, que não tem Wi-Fi integrado, que não tem USB, que não tem um monte de coisa, mas essas ONUs mais fracas, poxa, elas custam R$150, R$139, R$149, R$169. Não tem como eu ter um laser de alta qualidade como um laser da OLT. O laser da OLT ele tem mais inteligência, digamos assim, porque ele se comunica com um monte de ONUs ao mesmo tempo e ele tem mais potência. Ele é mais refinado, a qualidade dele é melhor. E o laser da ONU é um laser mais simples, porque ele tem que atender apenas a demanda da ONU. Por isso, o laser da ONU, ele é um laser mais fraco, ele tem menos potência e ele tem sensibilidade diferente também. Essa aqui, só para você ter uma ideia, essa pecinha desse tamanho aqui, ó, onde é que está meu dedo, só esse quadradinho é o laser, só isso. E aí tem um pigtail aqui e tem um conector, tem um pigtail aqui, um alinhador APC verdinho e o que a gente enxerga é só isso aqui, é só uma portinha APC na nossa ONU. Tá, então por isso, o ITU já prevendo isso, que a ONU ia ser mais simples, ia ser um laser mais comum, e também que a gente iria trocar o laser da porta-PON da OLT e não ia trocar as ONUs, não faz sentido isso, né? Por isso, o ITU aceitou potências diferentes para os lasers da ONU. Por isso, ele exigiu que a sensibilidade do laser da OLT fosse melhor, que conseguisse escutar um sinal mais fraco, para a gente não precisar trocar os lasers da nossa ONU. Isso comum numa ONU pequena como essa, mas também muitas ONUs grandes. Às vezes você tem uma ONU desse tamanho que você está usando no seu provedor, e aí você abre a ONU, olha o que tem dentro.
tem uma plaquinha compacta, tem um laser pequeno também. Tamanho não é documento. No final das contas, a placa dessa, o circuito dessa é maior do que essa outra aqui. Mas também não quer dizer que essa aqui é melhor porque tem uma placa maior, não é isso também. Né? Tamanho, de fato, não é documento quando a gente fala de tecnologia. Tá? Então, por isso, olha só, vamos voltar para a nossa colinha aqui. Por isso, tem uma outra tabelinha aqui mais para o lado, que é referente ao ONU. Essa tabelinha diz o seguinte, que o laser de uma ONU classe B+, a potência de transmissão da ONU pode ser de mais 0,5, ou seja, de meio dB, até mais 5 dB. Lembra que a OLT é de mais 1,5 e da ONU é mais 0,5. E que uma ONU C+, ela pode mandar um sinal com a potência de mais 3 até mais 7. Então, essas são as variações das potências de transmissão da OLT. O B+, ficou um dB mais fraco. Ó, voltei aqui para a OLT. Ó. Essa aqui é da OLT de 1,5. De 1,5 a 5. E a ONU de 0,5 a 5. Ou seja, ela pode mandar um dB mais fraco. É aceitável isso. E o C+, não. O C+, se manteve de mais 3 ou mais 7. Na prática, olha só. Na prática, uma ONU geralmente ela manda mais 1. Mais 1,5. Dificilmente mais do que isso. E a grande maioria das ONUs, elas são B+. O comum é B+. 129, 139, 159, 300 reais. Cara, essas ONUs são todas B+. E elas podem mandar de 0,5 a 5 e provavelmente elas vão mandar 1,5. Mais ou menos nessa faixa a potência que geralmente ela manda. Geralmente elas mandam. E é importante a gente conhecer as classes da ONU, porque o pior sinal que pode chegar lá para a casa do cliente tem a ver com a classe do laser da ONU. Se as ONUs que você está usando são da classe B+, provavelmente são, 99,9% de certeza que são, o pior sinal que pode chegar lá para uma ONU é de menos 27 dBm. E tanto faz se a potência, se o laser lá da OLT for B+, ou C+. A ONU sendo B+, o pior sinal que pode chegar lá é de menos 27. Menos 27 é o limite. Menos 28 pode ser que funcione, só que vai dar problema, está errado. Menos 29 talvez funcione? Sim, talvez funcione. Eu já vi muita rede funcionando com menos 29, menos 28, menos 30, menos 32. E aí a galera acha que é besteira. Não, é besteira. Machado veio falar menos 27, mas a minha rede funciona a menos 30. Bobagem, não sabe o que está falando. Eu tenho certeza. Se você tem um monte de cliente com menos 28, menos 27, menos 30 e está funcionando, se prepara para daqui a um tempo a porta parar. Eu tenho certeza que vai parar, vai engasgar, vai cair a internet, vai aparecer aquelas reclamações de lentidão de noite, aquelas coisas que você acha que é aleatório, mas não é aleatório. Tem a ver com o nível de sinal. Tem a ver com o nível de sinal. Pior sinal que pode chegar na casa de um cliente com ONU B+, é menos 27. E eu não recomendo que você deixe com menos 27. Deixa com menos 23, deixa com menos 24 para ter uma margem de segurança. Nunca no limite, sempre um bom sinal com uma margem de segurança. Se por acaso a ONU que você está usando é uma ONU mais cara, para um público corporativo, enfim, se você for lá e investiu numa ONU mais cara, talvez ela seja C+, e aí se ela for C+, o pior sinal que pode chegar lá é menos 30. Para você saber, geralmente está escrito na ONU qual é a classe do laser, assim como está escrito no SFP da Porta-POM, mas se não tiver, vai no site do fabricante, baixa o datasheet e lá diz certinho qual que é a classe do laser da ONU. Tá, galera? Dá para ver lá pelo datasheet da OLT, do SFP, porque às vezes não tem de fato na ONU, e aí tem que recorrer ao datasheet da OLT. Legal, então essa divisão por classe, ela é muito boa para a gente entender potência mínima e potência máxima. Eu não preciso olhar especificamente daquele modelo datasheet dele, porque ele diz que é da classe B, então eu sei que pode ter essa variação aí. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, eu falei para você um negócio lá no início, que eu ia explicar depois, que é o seguinte, o EPOM, quem normatizou o EPOM foi o I3E.
E quem normatizou o GPON, XGPON, XGS-PON foi o ITU-T. Foi esse cara aqui. Quem criou as classes de potência dos SFPs foi esse cara aqui. Então tudo que a gente viu de classe B+, C+, C++, tem a ver com os módulos utilizados no mundo do GPON. No mundo do GPON. Se a gente pegar esse cara aqui, o I3E, e procurar essas informações para o EPON, a gente não vai achar, porque elas não foram criadas. Claro que muitos fabricantes colocam como referência para dizer que tem a mesma potência da classe de um laser GPON. Então você vai encontrar por aí um módulo SFP, EPON, C+. Eu já vi isso. SFP, EPON, C+. Só que esse C+, aqui não está relacionado ao I3E, mas é uma referência ao ITU, que quer dizer que, mesmo sendo um EPON, a potência de transmissão dele vai estar entre 3 e 7 dB, por exemplo. Vai estar nessa faixa aqui. Tá? Então, como eu disse lá no início, à medida que a coisa vai evoluindo, novas normas são criadas. É muito fácil a gente desenvolver uma coisa hoje, analisando o passado e fazendo melhor do que o passado, digamos assim. O GPON é mais tecnológico em relação ao EPON, por N motivos, amadurecimento do mercado, tempo para desenvolver soluções, enfim. Então é muito mais clara essa divisão de potência e sensibilidade quando a gente fala do mundo GPON. Esse é o ponto. E essa aula, a ideia dessa aula, o que eu gostaria realmente que a gente terminasse essa aula e você entendesse muito bem mesmo, tem a ver com o sinal da rede. Porque a gente tem uma certa potência PTX, eu vou chamar de PTX, que é a nossa potência de transmissão. A gente tem uma certa potência de transmissão e a gente tem um certo nível de atenuação da nossa rede. E o sinal da rede nada mais é do que a potência de transmissão menos a, vou botar aqui um ATO, geralmente chamo no curso de PTX e ATO. PTX, potência de transmissão, ATO, uma atenuação óptica da nossa rede. Que eu tenho, por exemplo, lá, mais 5 dBm, menos 20 dB da atenuação da nossa rede. O sinal, então, vai ser, obviamente, menos 15 dBm. Menos 15 dBm é um bom sinal? Depende. Depende do quê? Depende da sua rede, depende da atenuação da rede, se realmente era para ser menos 15, e depende também da sensibilidade do laser. Esse é o ponto. Então, quando me perguntam, Machado, menos 23 dBm é um bom sinal? Depende. Qual é a potência de transmissão e qual é a atenuação da rede? Está batendo e tem margem de segurança? Sim, então é um bom sinal, está respondido. Né? Ah, eu não sei, eu nunca fiz a conta. Opa, então peraí. Pode ser que o nível de sinal era para ser menos 17 e está dando menos 23. Então, mesmo que seja um sinal que está funcionando, não é um bom sinal, porque deveria ser menos 17. Tem 6 dB aí de bobeira que se perdeu em fusão mal feita, splitter ruim, cordão ruim, conector sujo, enfim, qualquer coisinha simples, digamos assim, se perdeu potência de transmissão. Galera, vou dar uma olhadinha no chat agora. Durante a aula eu não consigo ficar prestando atenção no chat, porque eu não consigo passar um conteúdo bom, então por isso eu gosto de deixar para o final a gente analisar aqui as dúvidas, trocar uma ideia pelo chat. Se eu for respondendo junto com a aula, fica aquele bate-papo que a gente não vai a lugar nenhum, não consegue passar todo o conteúdo. Então por isso que eu sempre dou uma olhadinha nas perguntas aqui no final, para a gente bater um papo por aqui, complementar ou alguma coisa nesse sentido. Lembrando que, recadinho, enquanto você coloca a sua dúvida aqui no chat, lembrando que a gente está com promoção do curso do Projetos FTTH 3.0 da Fiber School, que é o meu curso de projetos FTTX. Eu ensino a fazer projetos para redes FTTH, projetos para condomínio, projetos para câmera, a rede para condomínio, rede para câmera no caso, não a câmera propriamente dito. Enfim, projetos de redes
ópticas, tá? Eu ensino a fazer todo o dimensionamento. É um curso que eu te ensino a base de conhecimento, o que são os materiais, como funcionam os materiais, quais são as suas características. Inclusive, SFP é tema de algumas aulas lá do curso também. E depois eu te ensino a fazer os projetos fazendo o projeto. É um curso prático. É um curso prático. Essas aulas são aulas semanais que servem para atualizar o curso de projetos e que ficam disponíveis no YouTube aqui por 24 horas. Essa aula, por exemplo, aqui, 24 horas. Amanhã ela sai do ar, vai para a plataforma e somente quem é aluno do curso de projetos tem acesso a essa aula aqui, as outras 28 e as próximas 11 que nós vamos ter até o final do ano, porque a minha meta é terminar com 40 aulas semanais esse ano aqui de 2021. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Algumas perguntas eu vou olhar agora, eu vou responder e pode ser que alguém já tenha respondido. Se for o caso, desculpa. E eu fico feliz que a galera vai lá, interage, responde as perguntas também aqui pelo chat. A ideia é essa, é a gente colaborar, aprender junto, compartilhar conhecimento. Afinal de contas, não existe uma pessoa que sabe tudo, a gente está aprendendo constantemente todo dia. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá. Ronaldo botou o seguinte: posso comprar qualquer SFP para qualquer OLT ou alguma só aceita determinado tipo? Ronaldo, se você tem uma OLT GPON, o SFP tem que ser um SFP GPON, ponto. Começamos por aí. Porém, algumas marcas de OLT aceitam determinadas marcas de SFP. Isso acontece pelo seguinte, porque quando a gente coloca um SFP, por exemplo, na OLT, ele tem um conjunto de drives, a OLT ela tem que reconhecer o SFP de uma certa forma. Então por isso que tem alguns problemas de compatibilidade. Claro que alguns fabricantes bloqueiam também, né? Poxa, eu sou tal fabricante, eu fabrico OLT, fabrico SFP e eu quero que use só minha marca. Pode ser um posicionamento do fabricante e aí você tem que desbloquear a OLT para poder aceitar outros tipos de SFP, aceitar outras ONUs, enfim, aí existem os desbloqueios das OLTs. Mas no geral não, no geral é bem flexível nesse sentido, você usar SFP de uma marca, de uma OLT de outra marca, geralmente isso não costuma dar problema. A minha sugestão é só o seguinte: confirme isso com o suporte do fabricante e também, geralmente no OLT tem um campo lá para você indicar o fabricante do SFP. Algumas OLTs até reconhecem de forma automática, outras você tem que dizer, eu vou usar um módulo do Neo Photonics, Source Photonics, por exemplo, porque isso muda a calibração lá dos equipamentos, muda a calibração das OLTs, porque a OLT e a ONU, uma coisa interessante, eles não aferem a potência do sinal dos clientes. Então, quando a OLT te diz que a ONU da casa do Machado está com menos 23 dBm, ele não tem certeza que é menos 23. Ele fez um cálculo e ele acha que é menos 23. E esse cálculo, se o modelo do SFP não estiver certo no OLT, às vezes o cálculo fica errado. E aí é comum, a galera vai lá com o Power Meter, o Power Meter disse que o sinal é menos 22. A galera que está dentro do provedor, analisando as configurações, olhou lá o ONU e a ONU disse que é menos 24. E aí, qual que está certo? É o que o Power Meter está mostrando ou é o que a OLT está mostrando? Então, às vezes, o problema está no SFP. Então, o SFP na OLT dizendo qual é o fabricante do SFP, tá? O que mais temos aqui, ó? Como diminuir as conexões lentas? Opa, vamos lá. O Matheus perguntou o seguinte: como diminuir as conexões lentas? Todos os dias temos reclamações, principalmente em jogos em questão, e quando chegamos no cliente dá tudo certinho. Como resolver? Matheus, existem dois tipos de problema. Na verdade deve existir uns 30, tá? Mas eu gosto de dividir por dois tipos de problema. Aqueles problemas que acontece e ele vai continuar até você resolver, por exemplo, um rompimento, uma queima de equipamento, e tem aqueles problemas que são intermitentes. Tá ruim, agora não tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. O problema que acontece e você tem que botar a mão para resolver é o mais fácil de resolver. Rompeu a fibra, vai lá, arrumou, fez fusão, tá certo, voltou, pronto. Agora o problema intermitente, cara, é chato para acontecer, para resolver. É chato para resolver. Eu já fui em casa de clientes de noite, porque o problema só acontecia à noite. Eu passava o dia analisando, não achava nada. Aí de noite eu falava com o cliente não, mas tá com problema agora. E aí chega uma hora, o cara enche o saco, vai lá de noite na casa do cliente, de fato, chega lá
e fica com aquela cara de idiota, porque acontece mesmo de noite. Já me aconteceu muitas vezes isso. Então o que acontece? O problema intermitente você nunca vai conseguir resolver se você não enxergar quando ele está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Quando está acontecendo você tem que enxergar. E aí é importante você dividir algumas coisas para você não se perder nos testes. Por exemplo, primeiro ponto, é um problema de conexão com a fibra ou não? Reflexo na rede, sinal ruim, por exemplo, o link PON da OLT está caindo com aquele cliente? É isso ou não? Não, o link PON não cai, por exemplo. Opa, então eu já descartei problemas do meu provedor até a casa do cliente. Então possivelmente esse problema está em configuração ou está nas pontas. Esse problema pode estar no Wi-Fi, por exemplo. De noite, mais gente conectada no Wi-Fi começa a engasgar, pode ser um problema de Wi-Fi. Pode ser que de dia o Wi-Fi está funcionando bem, chega de noite tem mais gente usando e aí o cliente perceba. Ok? Pode ser outra coisa, pode ser problema de rota também. De noite, o consumo residencial de noite ele é maior para entretenimento. Ele é maior. Então existem rotas que ficam mais ocupadas, que ficam mais saturadas de noite também. Geralmente provedores que têm muito problema com plano gamer só resolve os problemas contratando um link dedicado para esse tipo de serviço. Um link dedicado para games. Aí você vai ter que contratar, vai ter que fechar uma conexão aí com algum fornecedor de link para game. E aí você resolve o problema dos games, latência, jitter, oscilação, e resolve por tabela um outro problema também, que são os box de TV pirata. Todo mundo reclama de box de TV pirata. Só que você tem duas opções. Cara, eu vou ficar brigando com o meu cliente porque está usando um troço pirata, até ele encher o saco e trocar de provedor por isso, ou eu posso tentar resolver. Eu posso tentar melhorar a conexão. Informar para ele que pode oscilar porque é uma coisa pirata, ok, acho que isso nós temos que informar para o cliente. Só que ao mesmo tempo, se a gente conseguir melhorar alguma coisa para diminuir as quedas, também é bom. Porque aí o cliente vai fazer propaganda de você, ele vai dizer, poxa, a minha TV pirata não funcionava lá com outro provedor, eu mudei para esse provedor agora que começou a funcionar. E aí a coisa vai espalhando. Você não está estimulando ele a usar a TV pirata, não é isso, porque é uma coisa errada. Só que você resolveu um problema, ele sabe que está errado e ele vai fazer uma propaganda positiva. Então quem resolve link para plano game, né, um link para gamer, que resolve problemas de jitter, de latência, de rota, por tabela geralmente já resolve problemas de IPTV também. Né? E eu tenho certeza que tem galera aqui que vai falar de IPTV, né? Tem cliente que usa muito IPTV, tá tomado a internet de IPTV e tem muito cliente que reclama. Né? O Douglas perguntou o seguinte, teste com a caneta emitindo luz laser da CT... Tá, vamos lá. O Douglas perguntou o seguinte, se o teste da canetinha, o VFL, mandando sinal para OLT, pode danificar o laser. Douglas, essa pergunta eu acho excelente. Eu acho muito excelente mesmo, já respondi várias vezes, eu não canso de responder ela. Muitos técnicos, muitos fabricantes dizem que se a gente pegar uma canetinha que ela de identificar falha e apontar ela, colocar numa CTO sentido OLT, vai danificar o laser da OLT. Muita gente fala isso. Tá? Porém, existem vários poréns aí nessa história. Tá? Primeiro, qual é a potência da canetinha? A canetinha tem potência para passar por todos os splitters e chegar ainda um sinal forte lá no OLT? Essas são as principais perguntas. Geralmente não. Geralmente a canetinha passa por 2 splitters e o sinal já é bem baixinho. Tá? Então assim, na prática, eu nunca mesmo vi um SFP ter problema, e eu estou falando de 10 anos de FTTH. Nunca vi um SFP ter problema porque a gente botou uma canetinha apontado sentido para OLT. Até porque a gente está passando por no mínimo 2 splitters. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o SFP Simplex, esse SFP que tem apenas uma portinha, que a gente está falando até agora dele, dentro dele tem um filtro WDM. Sabe o que é um filtro WDM? Ele é um filtro que ele divide a luz apenas em determinado comprimento de onda. Por exemplo, nesse filtro WDM que tem dentro dele, quando chega um sinal, ele vai encaminhar o sinal para o receptor do módulo, para o RX do módulo.
Só que o único comprimento de onda que ele vai encaminhar, que o filtro vai filtrar, que é a função dele, é o comprimento de 1310. Então o que acontece? A canetinha está mandando uma luz vermelha que vai ser em 600 nanômetros, 640 nanômetros, alguma coisa assim. Quando chegar um comprimento de onda de 600 e poucos nanômetros e for encaminhado para o receptor, ele vai encaminhar apenas o 1310, que também está chegando. Então não vai chegar no receptor. Então assim, nunca vi dar problema em 10 anos de FTTH, tá? Por esses motivos, né? Essa é a minha justificativa, tá? Tarley perguntou o seguinte: podemos ter redes mistas com OLT transmitindo B+, e C+? Podemos, são portas diferentes. Tu pode ter uma porta com laser C++, a outra com C++, a outra com B+, e tudo vai funcionar. O problema aí está na gerência, tá? Porque você vai ter uma porta com sinal de menos 24, outra porta com sinal de menos 17, a outra porta com sinal de menos 22, porque você tem potências diferentes. Então, eu acho que, na minha opinião, o problema está na gerência. Quando o provedor é pequeno e a rede é pequena, às vezes a gente não dá bola para a gerência, né? Poxa, eu tenho 100 clientes, eu tenho 200 clientes, eu conheço os clientes pelos nomes. Legal. Só que uma hora vira 500, vira 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, e aí você perde esse domínio da rede. E você não ter um nível de sinal equilibrado na rede, vai fazer falta depois lá no futuro, tá? Mas tecnicamente poder, pode, tá? Não tem problema nenhum. Tecnicamente falando, não tem problema nenhum. O que ocasiona o sinal de retorno da OLT alto, vindo da ONU? Legal, o Roberto perguntou o seguinte. Essa pergunta eu escuto bastante, tá? Sinal alto vindo da ONU. Bom, sinal alto, eu estou entendendo aqui que você está querendo falar o sinal fraco, né? Muitas pessoas falam sinal alto, só que na verdade não é alto, porque esse número é negativo, ele é baixo, ele é fraco, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, menos 10 e menos 28 dBm, menos 10 e menos 28 dBm, cara, esse é alto, porque está mais perto do zero. E esse é mais forte desse aqui, porque é negativo. Esse é alto, esse é baixo. Então assim, para não dar confusão, começa a usar o seguinte: sinal fraco e sinal forte. Está muito fraco o sinal, fraco é fraco, fraco é fraco. Se é negativo ou não, fraco é fraco, tá? Mas vamos lá. Quando a gente tem uma rede PON, a gente transmite e recebe ao mesmo tempo. E geralmente o sinal que a OLT recebe do cliente é mais fraco do que o sinal que o cliente recebe da OLT. Isso acontece porque o laser da OLT é mais forte do que o laser da ONU. E a rede que tem no meio, ela atenua mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um SFP C+, na OLT, que manda a mais 5 dBm. E a minha rede atenua 20 dBm, 20 dB. Então o sinal que vai chegar no cliente vai ser o mais 5 menos 20, vai chegar menos 15 dBm na casa do cliente. Só que a ONU, para mandar a informação para a OLT, ela não vai mandar mais 5. Provavelmente ela vai mandar mais 1. Então a minha ONU está mandando a mais 1 dBm, e a minha rede, ela atenua 20 dB. Mais 1 menos 20 vai voltar para a OLT um sinal de menos 19. Então, olha só, nesse exemplo, chega no cliente menos 15 e chega na OLT daquele cliente menos 19. A gente tem 4 dB de diferença. Geralmente existe 3, 4, 5 dB de diferença entre o sinal que chega no cliente e entre o sinal que chega lá na OLT. Isso é normal, digamos assim, acontecer, e o principal vilão é a potência de transmissão dos SFPs. Agora tem os poréns. Quando a gente fala de transmissão no comprimento de onda de uma determinada luz dentro da fibra ótica, ela tem um valor de atenuação diferente para cada comprimento de onda. Em 1490 nanômetros, que é aquele comprimento de onda que vai para a casa do cliente, a gente tem uma atenuação de 0,25 dB por quilômetro. Ou seja, se eu tiver 10 quilômetros, eu vou perder 2 dB e meio. Em 1310 nanômetros, que é o comprimento de onda do cliente que vem para o OLT, a atenuação é de 0,35 dB por quilômetro. Ou seja, se eu tenho 10 quilômetros, eu vou perder 3 dB e meio. Tem 1 dB de diferença aí. Então, se nesse exemplo que eu dei
do cliente chegando menos 15 e voltando menos 19 para a OLT, se tiver 10 km de fibra, vai ter mais 1 dB de diferença também. Então vai ser menos 14 com menos 20. Perdão, menos 15 com menos 20, já são 5 dB de diferença aí. Porque em 1310 a atenuação é um pouco maior também. Fora isso, geralmente a gente tem muito problema de sujeira no conector da ONU. Então, um conector sujo, a ONU estava com tampinha aberta, o Fast Connector, quando o técnico montou com o conector aberto, encostou o dedo, caiu poeira e acabou atenuando um pouco a potência de transmissão da saída, tá? Geralmente é por isso. Agora, se você fez a conta, poxa, deveria dar 3, 4, 5 dB de diferença, está dando 8 dB de diferença, opa, possivelmente tem algum problema na rede. Qual que é o pepino? O pepino é que OLT e ONU não aferem o nível de sinal. Eles não conseguem saber exatamente o nível de sinal que está chegando, porque eles fazem com base em cálculos. O único equipamento capaz de aferir o nível de sinal da rede é o Power Meter. Power Meter é um medidor de potência de sinal, um medidor de quanto chega de sinal nele. Tanto faz o comprimento de onda, mas somente ele consegue aferir. Tá? Fora isso, é cálculo mesmo. Ah, Machado, mas o OTDR também. Sim, mas é que o OTDR ou ele afere por cálculo a atenuação, ou também ele tem, ou não, né? Mas o OTDR geralmente tem o Power Meter integrado para aferir propriamente dito, tá? Então por isso a diferença, por isso que essa diferença sempre acontece. Beleza? Galera, pegar mais uma aqui. Pegar mais uma aqui. Ó, a galera respondendo legal aqui, ajudando a responder, tá? Bridge Router, nem vou entrar nessa aqui porque está longe de ser o tema dessa aula, tá? Bridge Router. Ó, o Rafael botou uma pergunta aqui, ó. Posso usar uma saída da CTO e lançar outra CTO por trás da CTO e atender o cliente com um sinal mais longe de menos 25? Rafael, vamos lá. Deixa eu responder essa última aqui para a gente fechar, tá? Geralmente, e eu falo geralmente porque não é regra, tem coisas que é regra, tem coisas que funcionam e não funcionam. E quando a gente fala de projeto, cara, o projeto é igual ao arquiteto, o projetista ele é igual ao arquiteto da casa. Ele pode desenhar uma casa redonda, ele pode desenhar uma casa em formato de uma pirâmide, ele pode desenhar uma casa no formato de uma árvore, enfim, ele pode desenhar, pode usar criatividade. E o projetista a mesma coisa. Ele pode desenhar uma rede balanceada, desbalanceada, com 64, 128, 80 por porta, 192 por porta, cabo drop, cabo de 144 vias, enfim, ele vai usar a criatividade, algumas premissas, e ele vai chegar num determinado projeto. E aí o que a gente traz de recomendações é justamente recomendações, são boas práticas, são coisas para evitar dor de cabeças, digamos assim, tá? Mas vamos lá. Geralmente, numa rede FTTH, a gente tem, uma rede balanceada, por exemplo, geralmente a gente tem 2 níveis de splitagem. Então, por exemplo, eu saio com o sinal da minha porta PON, chego num primeiro splitter, saio desse splitter e chego num segundo splitter. Geralmente. E aí esse cara aqui, vou chamar aqui, vamos supor o splitter de 1 para 4 e 1 para 16, tá? Esse cara aqui, a gente chama de splitter de primeiro nível. Primeiro nível. Também a gente costuma chamar de splitter hub, tá? Mas ele é um splitter de primeiro nível. E esse cara aqui é o meu splitter de segundo nível, que é o splitter de atendimento. Esse cara aqui, a função dele não é atender cliente, é um splitter que alimenta splitters. Legal. 1 para 4 e 1 para 16. Isso aqui dá 64. Tá? 1 para 4 e 1 para 16. Poderia ter um outro projeto. Poderia ser um splitter de 1 para 8, 8 saídas e 1 para 8, 8 saídas. Primeiro nível, segundo nível, 64 clientes por porta. Poderia ter um splitter de 1 para 2, 1 para 4 e 1 para 16. Olha só. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 16. Total 128.
Só que agora eu tenho primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. E os meus clientes eu conecto apenas no último nível, indiferente se é o segundo ou se é o terceiro nível. Tá? Isso a gente faz para poder aproveitar melhor a porta. Porque se eu atender um cliente, por exemplo, aqui, eu atendi uma ONU, ao invés de um splitter de uma CTO, eu vou diminuir a quantidade de clientes que eu posso atender na porta. Tá? Legal, então geralmente eu tenho clientes apenas no último nível da minha CTO, que é a minha CTO, tá? Para poder otimizar mais a porta e para ter um nível equilibrado de sinal. Porém, se você tem uma CTO com um sinal de menos 20 dBm, e você quer botar mais uma CTO atrás da outra CTO, o que vai acontecer? Se eu colocar uma CTO de 1:8 atrás de uma CTO que já tem menos 20 dBm de sinal, o sinal que eu vou ter nessa outra CTO vai ser um sinal de menos 20, vai atenuar 7.2, vai ser um sinal de menos 27.2, vamos arredondar para menos 28. Então lá na outra CTO, o sinal que você vai ter é de menos 28. Então primeiro ponto, você vai ter que ver se tem sinal para isso. Talvez tenha, beleza. Só que aí é o seguinte, você tem uma exceção aqui, outra exceção aqui, outra exceção aqui, gerenciar isso é um pepino. Então esse é o ponto, pessoal, que eu ensino no curso de projetos. Um projeto FTTH, ele não pode ser baseado em exceções. Cara, senão ele vira um Frankenstein. É ruim de gerenciar. Um projeto FTTH podem ter exceções, legal, podem ter exceções, mas ele não pode ser baseado em exceções. E geralmente esse tipo de coisa é o tipo de coisa que depois acaba dando dor de cabeça no futuro. Esse é o ponto. Não é nem questão de funcionar ou não funcionar, porque se tiver sinal vai funcionar. Mas depois, provavelmente, vai acabar dando algum tipo de dor de cabeça no futuro. É bem comum, inclusive, tá, galera? Então, por isso que são recomendações. Por isso que são recomendações. Poxa, eu venho aqui, eu falo alto, às vezes eu brigo, eu sou chato por algumas coisas. Sim, eu sou muito chato por algumas coisas, de verdade. Tanto no profissional quanto no pessoal também. Só que são coisas que eu já vi acontecer, já vi dar errado, já vi dar certo, já vi cara tendo que refazer rede, já vi cara que construiu uma vez só e não mexeu até hoje, cara que tem uma rede há 4, 5 anos funcionando, que é um reloginho, porque lá atrás ele resolveu fazer uma rede GPON ao invés de GPON, ele resolveu fazer 64 ao invés de 128, ele resolveu distribuir bem as caixas CTOs e não botou mais a mão na rede para fazer alterações, apenas manutenções. Então não é questão de sorte ou azar, é questão da gente pegar o que já deu errado, aperfeiçoar, fazer diferente, observar o que deu certo, observar o que deu errado, para não cometer os mesmos erros. Eu entendo que no dia a dia, poxa, você talvez está aqui assistindo essa aula, está de olho para ver se o WhatsApp voltou, não sei se já voltou ou não o WhatsApp, porque desde que eu comecei a aula aqui eu não mexi mais no WhatsApp. Então é difícil entender sobre isso tudo e equilibrar isso tudo para que funcione muito bem. Então a ideia aqui é trazer essas dicas, macetes, sugestões para evitar dor de cabeça. Só isso, puramente isso. Beleza, galera? Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final aqui dessa aula. Eu espero ter te ajudado um pouquinho sobre SFP, potência, sensibilidade, entender um pouco mais sobre esse mundo, porque se você não entender isso, você não vai entender sobre o nível de sinal. Então é importante entender sobre isso para também conhecer um pouco mais sobre o nível de sinal. Lembrando que essa aula vai ficar disponível aqui gratuita no YouTube por 24 horas, depois ela sai fora, então se você conhece alguém que precisava ter assistido essa aula, manda essa aula porque amanhã ela vai sair fora do ar. Para quem é aluno de projetos, essa aula está na plataforma de projetos também, aí sim pode assistir quantas vezes quiser. E o último recado, lembrando que agora, no mês de agosto, promoção do curso Projetos FTTH 3.0, promoção de aniversário da Fiber School, 4 anos de Fiber School, só que essa promoção vai ser só no grupo de WhatsApp. Então, volta aqui daqui a pouquinho, dá um F5 nessa página, eu vou deixar um link aqui para você participar do grupo. O grupo amanhã fecha, ninguém mais entra, quem ficar de fora perdeu, vai perder a promoção. Galera, valeu e até a próxima aula.